No Saber Direito desta semana, a professora Núbia de Paula traz um curso para atualizar o seu conhecimento sobre direito administrativo. Ela vai abordar a organização, os princípios, os atos e os poderes. Também vai falar sobre bens, responsabilidade, controle, agentes, improbidade e intervenção. Está no ar a 5ª aula. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Núbia de Paula, sou professora, advogada, doutora em Direito e é um prazer estar aqui com vocês para que possamos ver pontos muito importantes dentro do direito administrativo. Nessa aula, separei alguns temas, como agentes públicos, a Lei 9784 de 99, que vai traçar diretrizes sobre o processo administrativo no âmbito federal, também a Lei de Improbidade Administrativa 8429 de 92 e passaremos pelas formas de intervenção do Estado na propriedade. Seja muito bem-vindo e vamos começar a nossa aula. Iniciando pelo tema agentes públicos, o conceito de agentes públicos está no artigo 2º da Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. No artigo 2º, a Lei de Improbidade cuida de dizer que agente público é todo aquele que exerce, dentro ou fora, em caráter temporário ou permanente, com ou sem remuneração, determinada atividade pública. Perceba, então, que a lei traça um aspecto muito amplo daquele que vem a ser agente público. Porque eu posso ter um agente público que é um voluntário, um mesário é agente público, aquele concursado que é do regime estatutário também é um agente público, um agente político, governador, prefeito, vereador, também é um agente público. Por isso que é muito importante que possamos separar os agentes públicos que tenham vínculo válido com a administração e os agentes públicos que não possuem esse vínculo válido com a administração. Por isso, nós temos duas classes de agente público. O agente público de fato, que é aquele que não tem vínculo com a administração, e o agente público de direito, que é aquele que possui um vínculo com a administração. Grande parte das questões de prova vão cobrar de você a percepção do agente público de direito. Passaremos, então, rapidamente pelo agente público de fato. O agente público de fato, ele é aquele que vem agir numa situação de emergência ou calamidade. Perceba que esse agente público necessário, ele não tem qualquer vínculo com a administração. Ele não tendo qualquer vínculo com a administração, ele age de altruísmo, de boa vontade, de solidariedade, diante uma calamidade. Quando os moradores de uma determinada região vêm e abraçam a comunidade, amparando a todos que estão desabrigados, isso é um agente público necessário. Se você se depara com um acidente de trânsito e vai ajudar a salvar as vítimas, isso é um agente público necessário. Perceba que isso se enquadra dentro do agente público, mas ele não nos interessa nesse momento porque não há um vínculo válido com a administração. E também nós temos o agente público putativo. O que é o agente público putativo, que também é um agente público de fato, sem vínculo com a administração? Esse agente público putativo, o grande exemplo que nós temos é um determinado servidor concursado, foi nomeado, tomou posse, mas houve a nulidade do processo de investidura e posse. E ele não estava ciente de que o concurso foi anulado, de que a posse foi anulada e continua praticando os atos. E o terceiro que recebe esses atos também não sabe que ele teve o seu concurso anulado. É muito interessante que os tribunais superiores valorizam aqui o que nós chamamos de teoria da aparência. Para o terceiro que recebeu o ato praticado por esse agente público, que não tem um vínculo válido com a administração, uma vez que esse concurso foi anulado, que a sua posse foi anulada, esses atos são válidos, porque nem o agente, nem o terceiro estavam cientes dessa anulação. Por isso que nós falamos de putatividade. Havia boa-fé entre as duas partes. Agora, nós vamos para o agente público de direito. Dentro do agente público de direito, a primeira classificação que nós temos é o que nós chamamos de agentes políticos.
Os agentes políticos, eles têm um vínculo estatutário com a administração e eles exercem as funções no alto escalão da administração. São funções que são essenciais, seja para o judiciário, seja para o executivo ou seja para o legislativo. Eu tenho agentes políticos no legislativo que são aqueles que exercem funções de governo. Eu tenho agentes políticos no judiciário representado pela magistratura e Ministério Público. E eu também tenho agentes políticos no executivo, representado aí pelo prefeito, governador, presidente. São aqueles que exercem aquelas funções estruturais. E também são agentes políticos aqueles que vão ter cargos políticos provenientes de nomeações políticas. E, obviamente, esses cargos políticos, eles não vão entrar dentro daquele cerceamento da súmula vinculante número 13. É muito importante que a gente entenda que esses agentes políticos, eles têm uma categoria especial, eles têm uma legislação específica e, portanto, eles são estatutários, porque eles exercem funções que são essenciais para a estrutura do governo, seja executivo, seja no legislativo ou seja no judiciário. E, normalmente, a Constituição estabelece quem são esses agentes políticos. Também temos, dentre os agentes públicos de direito, os militares. Os militares são uma categoria específica de agente público. Eles são regulados por leis específicas, disciplinas específicas, e é muito importante que você se atenha a que tipo de concurso você fará. Porque, obviamente, se você vai seguir uma carreira militar, é imperioso que você entenda, conheça todas as nuances do processo, por exemplo, militar, do julgamento militar, dos direitos e garantias da seara do direito militar. Por hora, a gente vai entender que ao militar, assim como toda e qualquer categoria ou agente público que exerça chamada função de polícia, é vedado o exercício do direito de greve. Não porque ele exerce uma função essencial, mas porque a lei veda o exercício do direito de greve para todos aqueles que exerçam função de natureza policial. Dentre os agentes públicos de direito, nós também temos os particulares em colaboração com o Estado. E é aqui que entram os mesários, os jurados, aqui que entram os voluntários, aqueles que têm um vínculo ainda que provisório com a administração. O mesário é convocado, o jurado também é convocado. O voluntário assina um termo de voluntariado para prestar um serviço e ser, por exemplo, alguém que vai levar alegria numa rede hospitalar, os chamados palhaços da alegria, ou então realizar uma atividade numa escola, que são os amigos da escola. Perceba que aqui o agente público necessário é diferente do agente público voluntário. O necessário é de fato, ele só age em situação de emergência, de calamidade. Ele não tem vínculo com a administração. Já esse aqui, o voluntário, ele tem a conotação de um vínculo com a administração, que seja uma convocação ou que seja um contrato de voluntariado. De igual forma, são pessoas que se voluntariam para estar ali em prol das outras pessoas. Mas, sem dúvida, nós temos uma classificação dentre dos agentes públicos de direito que é o que nos importa. Os chamados empregados ou servidores estatais em sentido amplo. Quais são os servidores estatais em sentido amplo? 3 espécies: os estatutários, os empregados públicos e aqueles que têm um vínculo precário com a administração pública, chamados de contratados temporariamente. Vamos começar pelos contratados temporariamente. Quem são os contratados temporariamente? São aqueles que são contratados para exercerem funções específicas admitidas pela Constituição porque há um imperioso e uma imperiosa necessidade pública, uma emergência, uma situação de anormalidade. A Constituição estabelece claramente a forma de ingresso no serviço público para que você possa exercer cargo, emprego ou função é mediante concurso público. Mas a própria Constituição admite que em situações excepcionais de emergência, calamidade, de imperioso interesse público, haja contratação a prazo determinado.
Essas contratações, elas são em caráter precário, enquanto durar a situação de emergência ou calamidade, e nós tivemos situações como essa durante a pandemia do Covid-19, onde a administração pública municipal, estadual e federal teve que socorrer a contratação de profissionais da saúde para darem conta de socorrer a pandemia que se alastrava. Perceba que enquanto durou a pandemia, essas contratações perduraram. Acabou a situação? Acabou aquele contrato. Núbia, quais são os direitos que os contratados temporariamente teriam? Eles têm estabilidade? Não. Eles são empregados públicos? Não. Eles têm uma relação contratual. É um contrato de prestação de serviço. Eles não recebem verbas rescisórias, eles não recebem verbas trabalhistas, porque não há uma relação ali configurada, seja de cargo ou seja de emprego. Tanto é verdade que o próprio STF já pacificou o entendimento de que a justiça competente para julgar esses contratos é a justiça comum estadual. É a vara civil e não a justiça do trabalho, porque aqui nós estamos diante de um distrato, de um contrato de prestação de serviços. Diferentes são os empregados públicos. O empregado público é aquele que atua nas pessoas jurídicas de direito privado da administração. Essa é a regra. Então, eu tenho empregado público nas sociedades de economia mista, nas empresas públicas e nas fundações públicas de direito privado. O empregado público, ele realiza concurso público, até porque o artigo 37, inciso 2 da Constituição, e inciso 3, estabelece sobre o concurso público e estabelece sobre quem deve realizá-lo, para que eu possa investir em cargo, emprego ou função. Para trabalhar no Banco do Brasil, preciso fazer concurso público. Petrobras, concurso público. Correios, concurso público. Sociedades de economias mistas, empresas públicas. Mas em que pese o empregado público ter que realizar concurso público, não lhe é garantido a estabilidade. Isso é muito importante. Por quê? Porque a estabilidade do artigo 41 da Constituição só é assegurada a quem tem cargo público. E quem tem cargo público? O estatutário. O estatuto atribui cargo. O emprego atribui o quê? Atribui ali o regime seletista. Há uma diferença. O estatutário é regido pela 8.112 de 90 no âmbito federal e ele possui um cargo público. O seletista, ele não possui um cargo público, ele possui um emprego público. E o artigo 41 não prevê estabilidade para aquele que possui emprego público. Embora não possua a possibilidade de adquirir a estabilidade, o STF já pacificou também um entendimento de que a demissão desses empregados precisa ser motivada. Eu preciso colocar por que eles estão sendo desligados. Ah, porque a agência vai ser extinta? Ah, porque nós estamos diminuindo o número de servidores? Tem que ter uma justificativa plausível. Os estatutários, por sua vez, são aqueles que são regidos por um estatuto próprio, no caso federal a 8.112 de 90, e lhes são assegurados vários direitos, dentre eles a estabilidade. A estabilidade, ela vai ser adquirida após cumpridos alguns requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro, só é assegurada a estabilidade para aquele que tem um cargo efetivo. Olha a diferença. Efetividade é a forma de ingresso. Cargo efetivo é aquele que eu preciso fazer concurso público. Fulano é efetivo, então ele ingressou mediante concurso público. Fulano é estável, ele ingressou mediante concurso público, cumpriu os requisitos e agora goza da estabilidade. Então, o primeiro requisito para adquirir a estabilidade é ingressar mediante concurso público, ter um cargo efetivo. Segundo requisito para aquisição da estabilidade, ter 3 anos de efetivo exercício e ser aprovado na avaliação ali especial de desempenho, que vai avaliar se você está aprovado no que nós chamamos de estágio probatório. Feito isso, você adquire a estabilidade. Ah, Núbia, adquirir a estabilidade significa que eu posso fazer tudo o que eu quiser aqui na administração? Obviamente que não, porque existe um regime disciplinar que você tem que cumprir, e se você, então, tiver algum descumprimento funcional, você pode ser demitido, mediante um processo administrativo, onde lhe vai ser assegurado contraditório, ampla defesa, e você pode sim perder o cargo público. A estabilidade não significa permanência eterna no serviço público. Significa que você só sai após processo administrativo, onde lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. E aqui é muito importante você entender.
a diferença de estabilidade para vitaliciedade. A vitaliciedade é uma garantia que é atribuída a alguns servidores públicos. São chamados servidores públicos que exerçam funções estruturais, como integrantes da magistratura, integrantes do Ministério Público, porque as leis orgânicas desses órgãos estabelecem e garante, juntamente com a Constituição, a vitaliciedade para esses cargos. E como que eu adquiro a vitaliciedade? Depende. A vitaliciedade, na segunda instância, nos tribunais superiores, ela é adquirida no ato da posse. Então, vamos imaginar que o desembargador tomou posse, ele já adquiriu a vitaliciedade. E na primeira instância, magistratura e Ministério Público, é adquirido após, observe, 2 anos de efetivo exercício. Você adquire a vitaliciedade. Qual a diferença da vitaliciedade para a estabilidade? Na estabilidade, eu preciso de processo administrativo, assegurado contraditório e ampla defesa, para desligar aquele servidor, beleza? Na vitaliciedade, eu preciso de algo mais. O processo administrativo não é suficiente. Eu preciso que haja uma sentença judicial transitada em julgado. Perceba, então, que a vitaliciedade assegura uma garantia de permanência no serviço público muito maior. Núbia, o que mais eu preciso entender sobre os agentes públicos que pode ser cobrado para mim? As formas de provimento de cargo público. E eu tenho várias formas de provimento, originário e derivado. A única forma de provimento originário se chama nomeação. E o que é nomear, o que é posse e o que é exercício? Eles são atos contínuos. Ok? A nomeação é o chamamento da administração porque aquela pessoa que foi aprovada no concurso público, ela possa tomar posse. E aí, quando a administração chama e o sujeito vem e assina o termo de posse, ele então está tomando posse. Nomeação é o chamamento da administração. A posse é o aceite pelo sujeito de cumprir as diretrizes ali do cargo. E o exercício, efetivamente, é quando, após tomar a posse, ele entra em exercício e começa a exercer as atividades. A nomeação é uma forma de provimento originário porque ela inaugura a pessoa naquele lance da carreira ou no serviço público. É uma pessoa que nunca esteve no serviço público e é a primeira vez, ou então ela estava no serviço público, mas numa outra estrutura de carreira. Exemplo, ele era delegado da Polícia Civil, foi aprovado agora para a Magistratura Federal. Então, é uma outra estrutura de carreira, então ele vai tomar posse como se não fosse servidor na outra estrutura de carreira. Outra forma de provimento muito cobrada são as formas de provimento derivado. E dentre as formas de provimento derivado, que são várias, eu destaco aqui para vocês 2 delas. Primeiro, a reintegração. E, segundo, a readaptação. O que seria, dentre as formas de provimento derivado, a reintegração? A reintegração é quando há o retorno do servidor que foi demitido ilegalmente. No processo de desligamento dele, aconteceu alguma coisa errada. Ele conseguiu a anulação dessa demissão no âmbito administrativo ou judicial. O judiciário ou a própria administração determinou que ele retornasse ao serviço público. Então, a reintegração é o retorno daquele que foi injustamente, ilegalmente demitido. E ao ser reintegrado, ele tem direito de receber todos os benefícios que, porventura, ele tenha perdido na sua ausência. Então, ele ficou lá 2 anos fora. Ele já tinha direito à promoção, por mérito e por antiguidade. Ele será promovido. Núbia, e ele tem direito à indenização? Porque, afinal de contas, né, ele pode ter sofrido dano moral, dano patrimonial com isso. A reintegração no âmbito administrativo não assegura consequente indenização. A pessoa, então, pode pleitear essa indenização na via civil competente, se julgar que é cabível e conveniente. A outra forma de provimento derivado, que eu quero destacar aqui para vocês, dentre tantas que existem, é a readaptação. Quando que há a readaptação? A readaptação existe quando a pessoa ela sofreu uma limitação na sua capacidade física ou mental, um acidente, uma doença, e aquilo limitou a capacidade física mental. E, portanto, ela não pode exercer as mesmas atividades. Ela precisa ser colocada numa outra função.
num outro cargo. Ela precisa e ela tem condições de trabalhar, mas numa outra função compatível com a limitação física e mental que ela sofreu. Perceba que na reintegração, a pessoa sai e volta. Na readaptação, a pessoa não sai. Eu tenho uma estrutura horizontal. Ela estava nesse cargo e ela muda para esse outro cargo que é compatível com a limitação física e mental que ela tenha sofrido. Exemplo, eu posso ser uma oficial de justiça e perfeitamente ser readaptada para uma função interna que me permita exercer uma atividade, já que eu sofri, por exemplo, uma limitação na minha mobilidade dos membros inferiores e eu não posso mais cumprir um determinado mandato. Isso não significa que eu serei o quê? Aposentada. Isso é muito importante. A readaptação, ela vai ser possível quando é possível o exercício da atividade. Se houver a verificação que houve incapacidade total, aí já é caso de aposentadoria. E quem vai analisar isso, obviamente, é a junta médica. É perícia que vai poder analisar se essa invalidez, se essa incapacidade, ela é total ou se ela é parcial. Se é readaptação ou se é apenas ali um caso de aposentadoria. Perceba que dentro dos agentes públicos, nós temos ainda algumas disposições constitucionais que são muito importantes. Dentre essas disposições constitucionais, eu destaco para vocês o artigo 37, inciso 2 da Constituição, que fala do prazo de validade do concurso público. Qual é o prazo de validade de um concurso público? Até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Isso significa que um concurso público ele pode vigorar até 4 anos. Mas eu posso ter um concurso público de 2 anos? Perfeitamente. A renovação, ela é obrigatória? Não. A administração vai definir se ela renova ou não esse concurso público. E por óbvio que eu sugiro vocês a procurarem, a se inteirarem decisões, inclusive do STF, sobre a abertura de novo concurso público ainda na vigência de concurso anterior. Quando o STF reconhece o direito à nomeação e posse, quando há violação da ordem de classificação, quando não há renovação e abertura de concurso público logo em seguida. Várias matérias já foram definidas pelo Supremo Tribunal Federal nesse sentido, que é um terreno muito argiloso, cheio de percalços, mas que é bem interessante. Dito isso, vamos passar para o nosso segundo tema dessa aula. E o segundo tema é um tema que particularmente eu gosto muito. E por que eu gosto muito desse tema? Porque o meu objeto de tese de doutorado foi o estudo da Lei Anticorrupção Empresarial. E eu fiz um paralelo com essa lei de improbidade administrativa. Exatamente, nós vamos falar sobre a Lei 8429 de 92, LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Para que serve a Lei de Improbidade Administrativa? Ela serve para punir o agente público que tenha cometido uma violação funcional e que essa violação funcional esteja tipificada na lei como ato de improbidade. É para isso que serve a Lei de Improbidade Administrativa, ok? A improbidade, ela já estava prevista na Constituição. O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, já previa a improbidade administrativa. E o artigo 4º, que é uma norma de eficácia limitada, diz assim: o ato de improbidade, ele pode gerar a sanção SPIR. Olha, S-P-I-R, SPIR. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Mas olha que interessante, se você for lá no artigo 37, parágrafo 4º, lá não fala o conceito de ato de improbidade. Lá não fala quais são os atos de improbidade. Por isso que é uma norma de eficácia limitada. Lá fala sanções constitucionais. E aí remete à lei e fala, olha, virá uma lei específica para disciplinar o que são os atos de improbidade. E é a Lei 8429 de 92. Essa lei veio para tornar o artigo 37, parágrafo 4º, aplicável e compreensível, para completar o artigo 37, parágrafo 4º. E aí, eu preciso dizer para você que essa lei, ela foi editada e ela foi criada para quem? Para o agente público. Para punir o agente público por atos de improbidade. Por ato que viole, por ato que contrarie o que ele deveria fazer.
Atenção. Núbia, significa então que quando o agente público ele viola um dever funcional, previsto lá na 8.112 de 90, ele automaticamente já cometeu um ato de improbidade administrativa? Não. A violação administrativa pode gerar uma punição disciplinar. Lá na Lei 8.112 de 90, artigos lá que nós temos a partir do artigo 127 dos deveres, 143 do processo administrativo disciplinar, vai colocar as sanções bonitinho. Para que o ato de improbidade ele seja penalizado como improbidade, ele tem que estar tipificado na lei. Essa violação funcional que ele cometeu pode receber uma sanção administrativa e pode receber uma sanção na lei de improbidade. Núbia, mas isso não é penalizar duas vezes o mesmo ato? Não significa uma dupla penalidade? Não significa uma dupla penalidade. Não significa um bis in idem. E por que não? Porque as searas de responsabilização, elas são independentes. Nada obsta que haja punição do servidor na seara administrativa, na seara penal, na seara civil e na seara da lei de improbidade administrativa. Ele pode responder 4 ações por um mesmo fato, desde que aquela ação tenha enquadramento nos 4 tipos de responsabilidade. Então, nós precisamos entender quem que é o sujeito ativo da lei de improbidade administrativa. E aqui existem 2 tipos de improbidade: a improbidade própria e a improbidade imprópria. O que vem a ser isso? A improbidade própria é para a finalidade que a lei foi criada, para o agente público, para punir o agente público que comete uma violação funcional e que essa violação esteja tipificada na lei de improbidade. Só que quando puniu-se o agente público, deparou-se com a situação que muitas vezes o agente público não agia sozinho. Ele agia com particular para beneficiar um particular. E quem que é esse particular? É aquele que não atua dentro da administração. Aí esse particular, muitas vezes, ficava sem punição. E aí, então, a lei falou, peraí, tem como eu penalizar esse particular também. E gerou o que nós chamamos de improbidade imprópria. A improbidade imprópria é quando o particular que se beneficiou, que induziu ou que concorreu com o ato de improbidade, ele é chamado a responder junto com o agente público. Mas muito importante, vou falar até baixinho para você memorizar. Não existe ato de improbidade se o particular agiu sozinho. Se o particular agiu sozinho, ele vai responder na lei de anticorrupção empresarial. Ele não vai responder na lei de improbidade. Para responder na lei de improbidade, no polo ativo da ação, tem que ter um agente público mais o particular. O STF já pacificou esse entendimento. Particular não responde sozinho por atos de improbidade. Por isso, a importância da lei anticorrupção empresarial, que é a LACE. Bacana? Outro ponto importante. Núbia, quais são os tipos, então, de improbidade? Que esse agente público, que esse particular podem responder. Tá tudo tipificado, né? Tem que ser taxativamente previsto em lei. E eu tenho aí 3 tipos de improbidade. Artigo 9º, artigo 10 e artigo 11. Artigo 9º vai falar do enriquecimento ilícito. O artigo 10 vai falar da lesão ao erário. E o artigo 11 vai falar da violação aos princípios da administração pública. Núbia, preciso memorizar tudo isso que está no artigo 9º, que está no artigo 10 e que está no artigo 11? Memorizar não, decorar não, mas entender. No artigo 9º fala de atos que geram enriquecimento ilícito. Então, todos os atos que estão ali, o agente ou particular, ele vai receber vantagem indevida. Ele vai enriquecer ilicitamente. Todos os atos envolvem um benefício direto ou indireto. Já a lesão ao erário, eu também não preciso decorar, porque os atos que estão ali, eles podem até não gerar enriquecimento ilícito, mas vão causar empobrecimento do Estado, vão causar uma lesão ao erário público, ao dinheiro público. Da mesma forma, não preciso decorar os atos do artigo 11 para saber que violaram princípios da administração pública. Núbia, qual a dica que você me dá para eu conseguir ter sucesso numa prova que cobra atos de improbidade administrativa? De verdade, sugiro que você memorize o artigo 11. São menos dispositivos, menos incisos. Porque pode gerar o quê?
dúvidas, né? Agora, memorizar o 9º e 10 não precisa, porque eles são autodedutíveis. Eles dizem por si só. O artigo 11, que é a violação do princípio, poderia gerar uma dúvida, então sugiro que você comece a memorização, a compreensão a partir do artigo 11. E aí é muito interessante porque a lei de improbidade, ela fala de penalidades que envolvem perda da função pública, aplicação de multa, suspensão de contratação com a administração, no caso de terceiro, e aí tem várias penalidades que envolvem os atos de improbidade. Aonde que estão essas sanções? No artigo 12. O artigo 12.1 vai falar: cometeu ato de enriquecimento ilícito? As sanções são essas. Olha que lindo. O artigo 12.2 vai dizer: lesou o erário? Então as sanções estão aqui no inciso 2 do artigo 12. Ah, você violou os princípios da administração? Então as sanções estão aqui no inciso 3. E aí a lei é super explicativa. É ato de enriquecimento ilícito? A sanção está aqui. É ato de lesão ao erário? A sanção está aqui. É ato de violação aos princípios? A sanção está aqui. Núbia, fiquei sabendo que a Lei 8429 de 92 teve algumas alterações pela Lei 14.230, realmente teve alterações. Uma das alterações substanciais é que a apuração do ato de improbidade, ela continua sendo por duas vias. Pode ser feito pela via administrativa ou pela via judicial. Na via judicial, os legitimados era qualquer pessoa interessada e o Ministério Público. Agora, pela alteração da lei, passa a ser apenas o Ministério Público, legitimado a promover ação judicial de improbidade administrativa. No âmbito administrativo, qualquer interessado, qualquer pessoa jurídica lesada, pode vir e reclamar, colocar então essa notificação de cometimento de ato de improbidade para que internamente possa ser apurado esse ato de improbidade. A lei de improbidade administrativa, sem dúvida, ela objetiva a transparência, a eficiência e a boa versação dos recursos públicos no âmbito administrativo. Ela é muito importante e, mais importante ainda, é entender que outras leis, como a Lei Anticorrupção Empresarial, vai associar-se àqueles casos, por exemplo, repito, onde o particular agiu sozinho. E agindo sozinho ele teve benefícios. Ele não poderia ser pego na lei de improbidade, mas pode ser pego na Lei Anticorrupção Empresarial. Vamos então ao nosso último tema dessa aula, que é a intervenção do Estado na propriedade privada. O que é a intervenção do Estado na propriedade privada? Quando a gente tem a propriedade, que é uma garantia, um direito social previsto na Constituição, nós sempre aprendemos que nenhum direito ele é absoluto. O direito de propriedade também não seria absoluto. Por isso que se impõe ao particular que dê função social à propriedade. O particular precisa dar função social à propriedade? Precisa, porque senão lá no âmbito privado ele pode sofrer a uso capião. Aí você pode pensar, então tá, tô tranquilo, dei função social à minha propriedade, não tenho risco de perder a propriedade. No direito privado não. Mas no direito público isso pode acontecer, porque a intervenção do Estado na propriedade, em regra, ela pode existir você dando ou não função social à sua propriedade. Por isso que a gente precisa entender as formas de intervenção. Quais são as formas de intervenção? Primeiro, existem duas classes. A intervenção que ela é restritiva e a intervenção que ela é supressiva. A única forma de intervenção supressiva, que tira a propriedade, ela se chama desapropriação. Todas as outras formas de intervenção, elas são restritivas. Elas colocam limitações no uso da propriedade pelo particular. Dentro das formas de intervenção do Estado na propriedade restritiva, eu coloco como fundamento aqui a supremacia do interesse público. Perceba, não é porque o sujeito descumpriu a função social. Não é porque ele não deu função social. Muitas vezes ele deu função social, mas a administração pública realiza o tombamento de um imóvel. A administração realiza o quê? Uma limitação administrativa, dizendo, olha, você comprou esse terreno, mas não pode construir prédios. Pelo plano diretor, só é admitido casas.
Você é dono desse terreno, mas você não pode abrir um bar, porque aqui nós estamos diante de uma área hospitalar que não permite barulho após um determinado horário. Então perceba que isso são formas de intervenção. O Estado vai intervindo e vai regulando a propriedade privada para que os interesses privados não sobreponham aos interesses da coletividade. Escolhendo duas formas de intervenção para que possamos tratar aqui, escolho a requisição administrativa e escolho a desapropriação. Escolho a requisição administrativa por momentos passados, via pandemia Covid-19, catástrofes naturais e momentos futuros que podemos evidenciar de calamidades públicas. A requisição administrativa ela é uma forma de intervenção autoexecutável. A administração pública pode requisitar imóveis, bens, serviços. Inclusive, pode haver a requisição de leitos hospitalares. Pela Lei do SUS 8.080, é permitida a requisição de leitos hospitalares. Isso foi muito verificado na época da pandemia do Covid-19, onde efetivamente houve requisição de leitos hospitalares pela administração pública da rede privada, porque estava havendo um colapso na saúde pública. A requisição administrativa, ela materializa-se por um pressuposto. Primeiro, tem que haver o que nós chamamos perigo iminente. Tem que haver uma situação de catástrofe, uma situação de emergência, uma situação anormal. Diante dessa situação de anormalidade, a administração pública vai requisitar imóveis, bens, serviços para que possa socorrer e abrigar, por exemplo, pessoas que estão desabrigadas. Em eventos naturais como enchentes, chuvas, terremotos, rompimentos de barragens, onde as pessoas ficam desabrigadas, eu posso requisitar escolas, estádios, para que possa acomodar essas pessoas. Isso é requisição administrativa. A requisição administrativa, ela cabe indenização ulterior, depois que acabar a requisição, se houver dano. Isso já é colocado no próprio artigo 5º lá da Constituição e estabelecido que é possível a indenização no caso de requisição administrativa, mas só se verificado a ocorrência de dano. Núbia, por que eu, dono do imóvel privado, sou obrigado a ceder esse imóvel? Porque há a subjugação do seu interesse privado acerca do interesse coletivo. E perceba, a administração não está tomando a sua propriedade. Ela está dizendo apenas que existem interesses maiores do que seu uso privado sobre aquela propriedade. Assim como a requisição administrativa, nós temos outras formas de intervenção não supressiva, como o tombamento, como a limitação administrativa, como a servidão administrativa, como a ocupação temporária. Mas quero ressaltar aqui para vocês a única forma de intervenção do Estado na propriedade que é supressiva, que é a desapropriação. A desapropriação é a única forma de intervenção que pode acontecer por ausência de cumprimento da função social ou simplesmente porque há um interesse público. Isso é muito importante. Todas as outras formas de intervenção, elas ocorrem porque há um interesse público. Porque há uma supremacia do interesse público. A desapropriação não. Ela pode acontecer porque há um interesse público, mas ela pode acontecer também porque o fulaninho não deu função social à sua propriedade. E se ele não deu função social à sua propriedade, vem a desapropriação sanção punir essa pessoa com a perda da propriedade. Então aí nós já temos a acepção da desapropriação. Primeiro, o conceito. O que vem a ser desapropriação? A desapropriação é uma forma supressiva onde a administração toma a propriedade do particular mediante pagamento. Toda desapropriação é indenizável. Por isso, desapropriação não se confunde com confisco, que está no artigo 243 da Constituição. O confisco é para ato ilícito ou para configuração de trabalho escravo, cultivo de plantas psicotrópicas e tudo aquilo que tiver configurado lá também no Código Penal. Atividades ilícitas, é penalidade. Há a perda do bem, há a perda do objeto do ilícito em prol da coletividade. Aqui não. Ainda que a desapropriação seja sanção, porque você não cumpriu a função social da propriedade, ela ainda assim será indenizável. A diferença, senhora, senhor, está na acepção da indenização.
A indenização será de uma forma na desapropriação ordinária e será de outra forma na desapropriação extraordinária. Qual a diferença de desapropriação ordinária para desapropriação extraordinária? A desapropriação ordinária é aquela que acontece por supremacia do interesse público. Há uma utilidade pública, há uma necessidade pública, há um interesse social. Quero alargar uma via, quero construir um parque, quero construir casas populares, quero construir uma escola, quero construir um hospital, enfim. Há uma destinação pública para aquilo. Há um interesse público justificado, que seja por necessidade, que seja por utilidade de pessoas determinadas, ou que seja por utilidade de uma coletividade ilimitada de pessoas, como uma via, por exemplo. Essa é a desapropriação ordinária. Na desapropriação ordinária, a indenização ela é paga em dinheiro ou precatórios. Avalia-se o valor venal do imóvel com todas as suas benfeitorias necessárias e úteis. As benfeitorias necessárias e úteis, elas são pagas em dinheiro. E o valor venal do imóvel, esse sim, pode ser pago mediante precatório. Perceba, as benfeitorias voluptuárias, elas não são indenizadas, mas elas podem ser retiradas da coisa. Já a desapropriação extraordinária ou sanção é por penalidade, senhoras e senhores. É porque eu descumpri a função social da propriedade. Só que a desapropriação extraordinária, ela é a última ratio, ela é a última opção. A administração não vai decretando a desapropriação-sanção de imediato. Ela, de acordo com o Estatuto da Cidade, Lei 10.257, vai colocar para a gente o seguinte, olha, peraí, eu determino o parcelamento compulsório do solo. O proprietário não faz nada. Aguardo, aplico o IPTU progressivo no tempo. Ele não faz nada. Apliquei o IPTU progressivo, simplesmente não houve pagamento, não houve manifestação. Quer saber? Vou desapropriar. A desapropriação-sanção, ela só acontece quando os outros avisos não foram atendidos. Ela não é a primeira opção da administração. Afinal de contas, a desapropriação extraordinária, em que pese ser indenizada, ela vai ser indenizada por títulos da dívida pública, no caso de imóveis urbanos, ou agrária, no caso de imóveis rurais. Títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos, no caso de imóveis urbanos, lembrando que as benfeitorias úteis e necessárias são pagas em dinheiro ou precatório, e no caso da desapropriação-sanção por descumprimento da função social da propriedade rural, é pago em títulos da dívida agrária resgatáveis por até 20 anos. É indenizada a terra nua. As benfeitorias necessárias e úteis, elas são pagas em dinheiro ou precatório. De toda maneira, perceba que, em que pese haver a indenização, essa indenização na desapropriação-sanção, ela é um pouco diferente e ela tende a penalizar o proprietário. Afinal de contas, ele perdeu essa propriedade porque ele não deu função social a essa propriedade. Independente se a desapropriação ela é ordinária ou se ela é extraordinária, é muito importante a gente entender que há sempre uma indenização, porque não existe desapropriação sem indenização. E isso é exatamente o que difere, como eu já disse, a desapropriação da expropriação. E aí você pode me perguntar, Núbia, quem que é competente para realizar a desapropriação, não é mesmo? A desapropriação ela está regida pelo Decreto 3365 de 41. E lá no Decreto 3365 de 41, lá no artigo 3º, chama atenção quando diz o seguinte, olha, concessionários podem executar desapropriação. Como assim? Pessoa jurídica de direito privado pode fazer desapropriação? Aí eu preciso entender as fases da desapropriação. Primeira fase legislativa. Ela é de competência privativa da União e residual dos entes federados. Então, só a União, só os entes federativos podem legislar. Declaração da desapropriação. É quando eu coloco a motivação. Por que eu estou desapropriando? É por necessidade? É por utilidade? É por interesse social? Ah, não. A desapropriação é sanção, porque descumpriu a função social da propriedade, urbana ou rural. Na declaração dessa desapropriação, quem pode realizar? Somente entes federativos também. E aqui eu chamo a atenção para vocês. Na desapropriação ordinária,
Quem vai realizar a desapropriação? Nós devemos respeitar aqui a competência hierárquica dos entes federativos, o que nós chamamos de competência federativa. Como assim? União pode desapropriar bem do Estado, do município e do particular. Estado pode desapropriar bem do município e do particular. E município só pode desapropriar bem do particular. Não tem como o município desapropriar bem da União. Por quê? Porque existe uma hierarquia federativa. Todos os entes podem declarar a desapropriação? Sim, mas se o objeto estiver ali sobre o seu alcance federativo. Então, eu digo que na desapropriação ordinária, todos os entes são competentes, tá? Município pode declarar, Estado pode declarar, União pode declarar, Distrito Federal pode declarar, que é a desapropriação quando não há descumprimento da função social. Há uma necessidade pública, um interesse social, ou então há uma utilidade pública. Diferente de tudo isso é a desapropriação extraordinária. A competência para declarar a desapropriação extraordinária, ela não é de todos os entes federativos. Quem pode declarar a desapropriação extraordinária? Se for a desapropriação extraordinária urbana, a competência é exclusiva do município e Distrito Federal. Só o município pode. Só o DF pode. Obviamente, de áreas que estão sob sua circunscrição. A Núbia e a desapropriação sanção rural, que é a desapropriação sanção rural, a finalidade dela é destinar o bem para a reforma agrária. E aqui eu tenho certeza que eu já dei o pulo do gato para você. Quem que é competente para disciplinar sobre a reforma agrária? A União. Se a União é competente para disciplinar sobre a reforma agrária e a desapropriação sanção rural vai pegar o imóvel e trazê-lo para ser objeto de reforma agrária, a União é a única competente para declarar a desapropriação sanção rural, uma vez que o objeto dessa desapropriação será destinado à reforma agrária. Além da fase declaratória, nós temos a fase executiva. Aí sim, nós entramos no artigo 3º do Decreto 3365 de 41, aquele que eu comecei a minha fala falando dele, quando fala assim, concessionário pode executar a desapropriação. Executar, gente, são atos de mero expediente. Aí veio o município e declarou que é preciso desapropriar. Vem o concessionário e simplesmente executa a desapropriação. Vem e faz o quê? A comunicação das partes, a indenização das partes. Vem e faz o quê? Derruba as casas. Executar ele pode. Então, o pulo do gato aqui, o segredo, é você definir quais são as fases. Legislativa, privativa da União, concorrente dos entes federativos. Declaratória, desapropriação extraordinária, rural, União. Urbana, apenas município e DF. E as outras formas de desapropriação é concorrente dos entes federativos. E executar? Executar é todo mundo, porque é um ato de mero expediente. Perceba que nessa aula nós tivemos a compreensão de vários temas importantes. E esses temas importantes, passando de agentes públicos para servidores públicos, para empregados públicos contratados temporariamente, trouxemos aqui a lei de improbidade administrativa para a compreensão da improbidade própria, improbidade imprópria e também para as formas de intervenção do Estado na propriedade privada. São temas que com certeza permeiam as questões e concursos espalhados pelo Brasil, seja no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito regional, e é muito importante que vocês se atenham às decisões atuais sobre esses temas. Porque embora nós tenhamos uma doutrina consolidada, existem várias jurisprudências e elas são ali sazonais, principalmente acerca dos agentes públicos, posse em concurso público, intervenção do Estado na propriedade. Então, fica a dica para que você possa pegar essa teoria, trazer uma aplicabilidade através da jurisprudência. E o que nós vamos fazer agora é aplicar essa teoria através do quiz. Questão 1. Em relação à revisão dos atos administrativos, no contexto da Lei 9784 de 99, qual das seguintes afirmações é correta? Letra A.
A revisão de atos administrativos é sempre possível, independentemente do tempo, desde que se verifique a ilegalidade do ato. Letra B. Atos administrativos que envolvam a aplicação de penalidades podem ser revistos apenas no prazo de 5 anos, após o qual se consolidam definitivamente. Letra C. A administração pode anular seus próprios atos, se eivados de ilegalidade, mas deve fazê-lo dentro de 10 anos, conforme o princípio da segurança jurídica. Letra D. A revisão de atos administrativos por ilegalidade não pode ser iniciada de ofício pela administração, dependendo sempre da provocação do interessado. É importante salientar que a letra A é a assertiva correta por quê? Eu preciso pegar o artigo 54 da Lei 9784 de 99. O artigo 54 ele vai trazer para a gente o princípio da autotutela, que envolve a administração, e o princípio da tutela, que resguarda o judiciário. O que são esses princípios dentro do artigo 54? Diz que a administração ela pode anular os atos administrativos quando eivados de ilegalidade e revogá-los quando eivados de inoportunidade e inconveniência. Agora eu preciso saber o seguinte, Núbia, qual que é o prazo para eu anular um ato administrativo? Depende. E todas as assertivas seguintes, B, C e D, estão erradas. Primeiro, porque o prazo não é 10 anos. O prazo é de 5 anos, salvo comprovada má-fé. Porque se o sujeito estiver de má-fé, não existe prazo. Se houver ilegalidade e o sujeito praticou o ato de má-fé, eu posso anular o ato, posso rever o ato, independente se passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos, cabendo inclusive indenização desse sujeito se ele tiver recebido alguma vantagem econômica sobre isso. Então, por mais que a letra A ela não seja tão completa, ela é a mais correta das assertivas porque ela fala da revisão do ato. Essa revisão eu posso entender como uma revogação, e aí realmente não tem prazo. Essa revisão pode ser entendida como anulação pela administração pública e ela não tem prazo quando o sujeito está de má-fé. Então, o que é importante você memorizar? Qual o prazo que eu tenho para anular um ato administrativo? Perceba, anular. A revisão engloba tanto a revogação quanto a anulação. Para anular, eu tenho 5 anos a contar da prática do ato, salvo comprovada má-fé. Porque se o sujeito estiver de má-fé, não existe prazo, é a qualquer tempo. Então, como a assertiva A utilizou revisão, eu posso entender que é a revogação, portanto, não é esse prazo, e também pode acontecer da anulação evidenciada a má-fé do sujeito. Portanto, a assertiva A. Vamos para a questão 2. Qual das seguintes situações não configura um ato de improbidade administrativa conforme a legislação brasileira? Letra A. Um servidor público que recebe vantagem econômica para facilitar a aquisição de bens pela administração em processo licitatório com sobrepreço. Letra B. Um prefeito que utiliza recursos municipais para a construção de uma escola sem desvios, mas desrespeitando as normas de licitação. Letra C. Um funcionário público que, por negligência, deixa de cobrar as multas devidas por infrações ambientais. Letra D. Um agente público que investe em publicidade governamental de obras públicas dentro dos padrões legais. Senhora, senhor, essa assertiva é muito tranquila de ser sinalizada. A assertiva D é a única que coloca a legalidade na prática realizada por esse agente público. Todas as outras assertivas, ainda que você não evidencie se está no artigo 9º, se está no artigo 10 ou se está no artigo 11, você consegue detectar que tem algo de errado. E aí perceba a dica que eu dei para vocês. Enriquecimento ilícito vai gerar uma vantagem indevida.
direta ou indireta. Lesão ao erário vai gerar um empobrecimento do patrimônio público, um prejuízo para a administração, ainda que o sujeito não enriqueça diretamente. E violação dos princípios, você precisa identificar aquele rol taxativo que está no artigo 11, mas perceba, a questão nem te cobrou isso, ela já colocou uma assertiva D, onde o servidor está agindo conforme, dentro dos limites da lei, para a propaganda governamental. Então, sem dúvida, isso não se enquadra num ato de improbidade, ao passo que a improbidade administrativa, primeiro, a conduta é ilegal. Segundo, a conduta é típica, tem que estar ou no artigo 9º, ou no artigo 10, ou no artigo 11. Vamos para a nossa terceira questão. Sobre as formas de intervenção do Estado na propriedade privada, qual das seguintes afirmações é incorreta? Letra A. A desapropriação é uma forma de intervenção que resulta na transferência de propriedade para o Estado mediante indenização justa e prévia. Letra B. O tombamento é uma medida que pode ser temporária e não implica necessariamente na transferência de propriedade, mas restringe o uso pelo proprietário. Letra C. A requisição administrativa é uma medida provisória e compulsória, mas não envolve indenização ao proprietário, sendo legalmente limitada a situações de emergência. Letra D. A servidão administrativa permite ao Estado usar propriedade privada permanentemente sem indenização, desde que para fins de interesse público claro. Sem dúvida, a letra D é a assertiva correta. A servidão administrativa é uma forma de intervenção onde a administração pública ela vai servir-se de imóvel de terceiro para que naquele imóvel de terceiro ela possa fazer a prestação de um determinado serviço público. E a servidão administrativa para passagem de fiação, tubulação de gás, tubulação de esgoto. Essa servidão administrativa, em regra, ela não gera indenização porque há um uso coletivo sobre aquela propriedade. E perceba, ela não vai impedir que o proprietário utilize corretamente, utilize amplamente a sua propriedade. A servidão administrativa, ela só incide sobre bens imóveis. Todos os outros ali conceitos, eles estão corretos. Por quê? Porque tombamento, desapropriação, vai colocar essa acepção. Já a servidão administrativa, em regra, ela não é temporária, ela é definitiva. Eu vou prestar um serviço público e eu não vou dizer, vou passar então a fiação só 6 meses. Eu não vou fazer essa obra, ela vai ser em caráter definitivo. Então perceba que eu estou procurando aqui a assertiva incorreta. E a assertiva D, sem dúvida, ela deve ser avaliada, ela deve ser assinalada, porque ela, então, dá uma acepção errada dessa servidão administrativa. Agradeço a vocês pela companhia, por esse momento de partilha de conhecimento. Permaneço à disposição nas minhas redes sociais. Vocês me encontram no meu Instagram, @professora Núbia de Paula. Vai ser um prazer responder vocês, receber a visita de vocês na minha página do Instagram. Assim que assistirem às minhas aulas, postem e me marquem, vai ser um prazer compartilhar com vocês esse momento. Agradeço a companhia e espero revê-los em breve. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.